Então, o que acontece? Quando você tem uma alimentação com muito alimento processado, com muito alimento industrializado, com muito alimento com glúten, com muito alimento com açúcar, com muito alimento com óleo vegetal, todas essas substâncias elas são extremamente inflamatórias, ou seja, elas rompem a barreira do intestino, porque o que é inflamação? É que nem se eu pegasse essa caneta aqui, essa caneta, por exemplo, é um açúcar ou um glúten, e você passar o tempo todo dentro do seu intestino. O que vai acontecer? Se eu ficar passando essa caneta no meu braço o tempo todo, daqui a pouco esse braço vai ficar machucado, vai ficar lesado. E isso faz com que a gente tenha um processo de vermelhidão, um processo de vamos dizer assim, de machucar, né? A mesma coisa a nível intestinal. Por quê? Porque a gente não foi geneticamente programado para a gente comer essa quantidade dessas substâncias tóxicas e nem geneticamente programado para comer uma grande quantidade de açúcar e muito menos geneticamente programado para comer glúten ou óleo vegetal processado. Então, a partir desse momento que a gente começou a colocar dentro do nosso intestino substâncias que a gente considera inflamatória exatamente por esse ponto de que a gente não foi programado para fazer o consumo delas, e além disso a gente coloca numa grande quantidade, porque os alimentos têm uma grande quantidade dessas substâncias, principalmente os alimentos processados, os alimentos industrializados, o que acontece? Além de inflamar, ele faz com que essa inflamação destrua a superfície de absorção dessas células, porque essas células são absortivas na sua maioria, faz com que essas células que são fechadinhas, que são unidas, que são juntas, elas se separem. Então, as células do intestino elas têm que ser juntas, elas têm que ser unidas. Por quê? Porque a gente não pode deixar passar nada que não seja identificado por elas e que consiga passar de acordo com a necessidade do nosso corpo. Se você tem um alimento que lesa essas células e afasta, qualquer substância que está passando por ali pode entrar para dentro do seu corpo. E essas substâncias, entrando para dentro do seu corpo, ativam esse sistema imunológico. E essa ativação do sistema imunológico, ela não é por uma substância, ela é por várias o tempo inteiro. Então, é que nem isso que a Isabel acabou de falar, é que nem esse sistema da polícia. Se a polícia tiver que prender um ladrão, ela consegue identificar e prender aquele ladrão. Se ela tiver que, a mesma polícia que tiver que identificar e prender 100 ladrões, ela vai conseguir com dificuldade. Se ela tiver que identificar e matar 1000 ladrões, ela não vai conseguir, porque é muita gente, é muita coisa para fazer. Porque tu não tem só que matar, tu tem que identificar, tu tem que alertar o resto do corpo para ver se o resto do corpo tem aquela substância também. Então, tudo isso acontece. Então, quando o sistema imunológico está completamente cheio de tarefas para fazer, ele se desorganiza. Por quê? Porque o processo não é simples.